Olá, seja bem-vindo para mais uma dica de leitura. Dessa vez vai ser uma dica um pouquinho diferente, porque eu não vou falar de um livro específico, vou falar de um autor e de uma série de livros que ele escreveu. Eu tô falando do Dan Brown. Não sei se vocês já ouviram falar, talvez sim, do Código da Vinci, talvez não do livro, mas sim do filme. Fez um pouquinho de sucesso ali, um pouquinho não, fez bastante sucesso ali no começo dos anos 2000, tanto o livro, por isso que virou filme. Tanto o filme depois, porque gerou muitas polêmicas. Então, quem tem a minha idade, um pouquinho mais velho que eu, deve lembrar bastante aí dessa questão do que foi o Código da Vinci. E eu vou falar dessa série que, curiosamente, não começou com o Código da Vinci, e sim com Anjos e Demônios, que é o primeiro livro da série do Robert Landon. Não chega a ser uma saga que eu preciso ler na ordem para poder entender. Cada livro ele é independente. Eu vou mostrar a ordem de publicação, mas que não necessariamente a ordem de leitura. Então, primeiro é Anjos e Demônios, depois aí sim vem o Código da Vinci. Essa é uma edição mais nova da editora Arqueiro. Aí nós temos o Símbolo Perdido, depois Inferno e o último publicado em 2018, A Origem. Bom, vou falar um pouquinho da minha experiência com o autor, com a primeira obra que eu li, para depois falar de uma que me chamou muita atenção e chama até hoje. Eu comecei pelo primeiro mesmo, Anjos e Demônios. Eu não sabia que era uma série de livros, eu não conhecia o Dan Brown, não sabia que ele tinha escrito o Código da Vinci, não sabia de nada. Eu li mais ou menos ali com os meus 13, 14 anos. E eu comecei a ler porque a minha tia me emprestou esse livro, Anjos e Demônios, e eu gostei bastante. É uma edição bem antiga, dá pra vocês verem. Tá bem velhinho mesmo, bem surradinho. Eu já peguei surradinho, não fui eu que manchei o livro. Inclusive tá aqui o nome dela ainda, pertence a Nadir. Sim, eu furtei esse livro. Ela me emprestou e eu não devolvi mais. Eu gostei bastante do livro e me interessei pelo autor, e depois descobri que ele tinha outras obras e que existia uma série. Naquela época tinham 4 livros, se eu não me engano. Tinha até o Inferno. E aí eu fui lendo de forma aleatória, porque eu comecei com o Anjos e Demônios, mas depois eu não li o Código da Vinci. Eu li Inferno, depois li Símbolo, depois li Código. Não lembro muito bem qual foi a ordem de leitura. Eu ia comprando e ia lendo. O Origem eu li primeiro do que... não lembro agora, do que algum desses aqui. Mas não interessa exatamente a ordem do livro, a gente não encontra referências diretas a obras anteriores, você só reconhece as referências se você lê o outro livro. Então é como se você vê uma passagem, um nome de personagem, ele não faz referência ao que aconteceu. Se eu não me engano, só tem uma personagem que ele faz isso. As outras referências, você pega porque você leu, não porque o livro te remete a essa lembrança obrigatória, né? E não existe essa sequência, né? Obviamente existe uma sequência da vida do Landon, ele foi descobrindo os códigos, desvendando os códigos e os símbolos com o passar de cada livro, mas você não precisa ler nessa ordem. Na verdade, é até bom você ler pela ordem do menos legal até o mais legal, para você não se frustrar, como aconteceu um pouquinho comigo. Bom, vou falar rapidamente do personagem Robert Landon. Ele é um simbologista, um professor dos Estados Unidos, mas ele é convocado para vários países para resolver os mistérios, porque ele é muito bom no que ele faz. No Anjos e Demônios, foi o primeiro que eu li e é muito bom. Já te pega de cara, você não precisa ler muitas páginas para se interessar pela história. Tem gente que não gosta de livro muito descritivo. Se você não gosta, talvez você não vá gostar da forma como o Dan Brown escreve, porque ele sim é muito descritivo. Então, quando o Landon entra numa biblioteca, você vai ver toda a biblioteca pelo olhar do narrador. Ele descreve tudo para você, e isso, na minha opinião, enriquece muito a narrativa e te faz ter muito mais vontade de ler. Então, eu gosto. Tem gente que não gosta, eu amo a forma como ele escreve. E é um suspense. Eu gosto muito, né? Inclusive, ontem eu postei uma dica de leitura no meu feed. Não sei se foi ontem, não sei quando é que eu vou postar esse vídeo, mas eu postei nessa semana uma dica de leitura que era um thriller. Aqui não chega a ser um thriller, mas é um suspense investigativo. A gente tem o Robert Landon, que é o simbologista, desvendando as coisas e seguindo passo a passo. Existe uma fórmula que o Dan Brown encontrou
para escrever os seus livros e que você, depois que já lê o segundo, já consegue perceber que ele repete essa fórmula em todas as narrativas. Não é chato? Será que não fica batido e eu não vou mais ter vontade de ler porque eu já sei o que vai acontecer? Não é que a gente sabe o que vai acontecer, mas ele encontrou a fórmula de fazer o leitor ficar instigado. A mesma coisa acontece com o autor da resenha que eu fiz recentemente, que é o Charlie Dunne, pretendo fazer um vídeo quando eu ler todos os livros dele também. Eles encontraram uma fórmula para fazer a gente querer ler tudo, todo o livro, mas a gente percebe. E o Dan Brown faz isso até mais do que o Charlie Dunne, porque o Dan Brown sempre traz uma morte no começo, logo ali no começo da narrativa, o simbologista indo lá decifrar algum símbolo, dependendo, pode ser um código, como é o Código da Vinci, pode ser dentro de uma obra, quando é Inferno, quando ele pega o Inferno de Dante Alighieri, ou qualquer outra coisa do tipo. Sempre vai ter assim. E sempre vai ter uma mulher que vai estar lá pra ajudá-lo. Ela vai aparecer. Pode ser de qualquer tipo, a filha de alguém, uma investigadora, não sei. Vai ter uma mulher que vai ajudar o Robert Langdon. Então, a gente já tá acostumado com isso. Tem um livro que vai fugir, vai ser fora dessa curva, que é o meu livro favorito da saga. E vou falar dele um pouquinho mais do que dos outros. Mas você gosta, pelo menos eu gosto, né? Eu gosto de ler porque o Dan Brown encontrou essa fórmula. Então você quer sempre saber o que vai acontecer. Um código puxa o outro, um símbolo puxa outro símbolo. E uma coisa que é muito interessante, que o Dan Brown faz em todas as obras, é nos enriquecer culturalmente, historicamente. Ele traz aqui, em cada livro, como cada livro se passa em um país diferente, o Anjos e Demônios vai se passar na Itália, o Símbolo Perdido vai se passar nos Estados Unidos, o Origem vai se passar na Espanha. Então cada um vai estar em um local diferente. Então a gente conhece pelo olhar do Dan Brown igrejas diferentes, bibliotecas diferentes, a gente conhece o Vaticano. Enfim, a gente vai conhecendo várias cidades e vários locais que tem nessa cidade que existem. Ele não inventa nada, ele escreve somente aquilo que de fato existe. E você, se você abrir uma imagem no Google, você vê que ele descreveu perfeitamente o que estava ali. Então, é muito interessante porque a gente se enriquece com isso e fora todas as referências que ele faz. O livro que mais chamou atenção em relação a isso foi O Inferno, em que ele vai fazer uma análise da obra do Dante Alighieri e ele tem faz várias referências e é muito interessante como ele consegue prender a gente e fazer com que a gente entenda, aprenda com ele enquanto a gente está lendo ali a narrativa que ele escreveu. Então, a forma como ele constrói e nos enriquece nosso conhecimento é muito interessante e é um dos motivos para eu gostar bastante. Inclusive, se tem alguém aqui assistindo aqui que vai fazer Enem, as obras do Dan Brown são perfeitas para você conhecer, para aumentar o teu repertório sociocultural. Então, eu acho bem interessante, é um autor que, de todos os que eu já li, por ter lido uma quantidade de obras dele, eu lembro de internalizar algumas informações por meio do que eu li dele. E depois eu fui pesquisar, estudar mais. E instiga também você a ler outras obras, como a do próprio Dante. Bom, vou falar um pouquinho sobre A Origem. Origem, melhor dizendo, não tem um artigo. A Origem é o filme, que não é baseado no livro. Teve adaptações para o cinema, como eu falei. O Código da Vinci foi adaptado, Inferno foi adaptado e Anjos e Demônios. O Símbolo Perdido não foi, porque ele é um livro muito complexo. Ele fala sobre maçonaria e faz umas referências aqui que seria um pouquinho difícil de colocar pra tela. Isso foi o próprio Dan Brown que falou. Os filmes eu não gosto, antes de eu falar da origem, vou falar rapidamente sobre as adaptações. Eu não gosto dos filmes. Eu acho que o Tom Hanks é uma personificação perfeita do Robert Langdon. Eu consigo vê-lo no Tom Hanks, mas o roteiro, a adaptação do livro pro roteiro, a forma como a história é conduzida não me agrada. Tem muitas interferências na narrativa, muitas mudanças que eu acho que é significativa e que distorce, mexe na coluna narrativa do livro. Então eu acho que não é interessante. Os filmes eu não gostei de nenhum, assisti a todos e não consigo gostar de nenhum, não acho nenhuma adaptação boa. Não é só aquela chatice de, eu li o livro, não é só isso. É algo do filme mesmo, não gostei, não me prendeu. Se eu tivesse só assistido os filmes, eu não gostaria do Robert Langdon, não gostaria da história dele, não do ator, né, mas de como ele é conduzido na história, eu não acho legal. Só a interpretação que é um ponto positivo. E agora sim, vamos falar de Origem. É o meu livro favorito. Por um tempo aí, durante um ano depois que eu li o livro, ficou sendo o meu livro favorito da vida.
É muito interessante porque o Dan Brown usa aquela mesma formulazinha, mas ele sai um pouquinho da zona de conforto e traz elementos diferentes e muito, muito interessantes e que torna a obra singular e a melhor, na minha opinião, de todas as 5. O Dan Brown tem outros livros, mas eu tô focando somente na série do Robert Landon. Inclusive não li, se eu não me engano ele tem mais de 2 obras, mas eu não as li, então eu não vou opinar, não vou dizer que lá também ele usa a mesma fórmula, mas aqui é a mesma. Aqui nesse livro a gente vai ter um questionamento, que é de onde nós... 2 questionamentos, na verdade. De onde nós viemos e para onde nós vamos, né? Como a humanidade surgiu e para onde nós vamos após a morte. Esse é o questionamento, os 2 questionamentos que permeiam aqui na narrativa. E o Robert Landon tem um amigo que criou uma teoria e essa teoria ela é debatida durante o livro, enquanto que a Igreja Católica quer impedir que seja respondido, que a teoria seja divulgada para o mundo todo, porque eles não querem que as pessoas saibam. Então você, além de ficar interessado para saber quem matou, né, porque como eu falei, sempre tem uma morte no começo. Além de você desvendar quem é o assassino, quem foi que matou, você fica muito curioso para saber de onde nós viemos e para onde nós vamos. E o livro te dá uma resposta. Todos os livros, outros livros do Dan Brown, ele também tem questionamentos, mas você não chega numa resposta tão concreta. Fica o final sempre um pouco aberto, porque são perguntas sempre assim, muito filosóficas. Aqui a gente vai encontrar a resposta e isso pra mim foi maravilhoso, porque finalmente eu vim saber o que era. Enquanto que lá no Código da Vinci eu queria saber qual era o Código da Vinci. No final fica um pouquinho em aberto e você fica assim, não sei se eu gostei muito. Mas aqui é muito interessante como ele faz. E tem um plot twist incrível que você não espera, e eu sou muito fã de plot twist, tanto no cinema quanto na literatura. E ele consegue fazer isso. Então é um livro incrível, que a leitura vai assim, muito rápido, flui muito rapidamente, mesmo com as descrições. Eu acho que mesmo se você não gosta tanto de descrição, talvez esse livro te pegue, porque ele é muito instigante, ele tira o fôlego. E você acompanha mais uma jornada do Robert Landon em busca de descobrir o grande segredo, e ele descobre e mostra pra gente. Então é muito legal. E tem o bônus desse plot twist em relação ao assassino. Então é muito legal, muito interessante mesmo. Eu recomendo pra caramba. Se você quer começar a ler Dan Brown, comece por Origem. Se você não tem paciência, não quero ler a série toda, eu quero ler um livro, qual você recomenda? Eu recomendo esse. Agora, se você quer de fato ler os 5, eu te recomendo ir para uma outra ordem. Deixa o Origem pro final, porque realmente ele é o melhor. Então é isso, gente. Fica por aqui a minha dica. Se vocês gostarem desse estilo, talvez eu vá trazendo assim, trazendo livros que eu já li, trazendo autores que eu gosto muito. Já falei que vou fazer do Charlie Dooley, porque foi o primeiro que me surgiu nessa ideia, mas como eu não li todos os livros, falta um, eu vou deixar para depois. Então é isso. Deixem aqui nos comentários se você já leu algum livro dele, se você gostou, se você não gostou. E eu aguardo vocês na próxima dica. Tchau, tchau.